O professor automático é o responsável pela disciplina de circuitos elétricos do curso técnico de automação industrial. No início do ano letivo, ele preparou o plano de aulas da disciplina. Como parte desse plano, ele organizou uma aula prática que utilizaria uma placa de Arduino, um sensor de temperatura e uma ponteira flexível para montar um conjunto que, depois de pronto, serviria como instrumento para medir a temperatura de diversos materiais sólidos. Durante a preparação, o professor automático foi até o laboratório, pegou os materiais necessários e realizou um ensaio prático para testar a sequência didática elaborada para essa aula. O planejamento inicial previa que os 20 alunos do curso montariam individualmente seus circuitos, fariam as medições de temperatura e anotariam os resultados conforme o planejado. No entanto, foi somente um dia antes da aula que o professor automático se lembrou de solicitar à servidora prestativa, que exerce o cargo de técnica de laboratório, os materiais e insumos necessários para sua aula. Prestativa então foi até o armário onde os materiais eram guardados e começou a separá-los. Ao contar as placas de Arduino, ela descobriu que havia apenas 10 disponíveis. Na gaveta seguinte, encontrou somente 15 sensores de temperatura, embora houvesse ponteiras flexíveis em quantidade suficiente. Preocupada com a situação, Prestativa comunicou ao professor automático a escassez dos materiais. Diante do relato, o professor decidiu testar todos os dispositivos disponíveis. Para sua surpresa, ao testar os sensores de temperatura, descobriu que, dos 15 disponíveis, apenas 5 funcionavam corretamente, os demais não ligavam ou não marcavam a temperatura correta. Devido a essas limitações, o professor automático teve que improvisar o formato da aula, estabelecendo então um kit para 4 alunos, em vez de um por aluno. Essa mudança de última hora impactou a dinâmica e a qualidade da aula. Tanto a quantidade insuficiente de material quanto os dispositivos defeituosos não podem ser vistos como uma situação imprevisível ou normal, mas sim como algo que pode ser evitado. A falha no planejamento ocorreu porque o professor esqueceu de conferir a quantidade de material para a aula prática, devido à carga excessiva de atividades incluindo ensino, pesquisa e extensão, que ele tem além da preparação das aulas. Quanto à falta de ateste, isso ocorreu porque o técnico de laboratório tem que desempenhar várias atividades, como dar suporte nas aulas práticas, organizar as atividades, manter o laboratório em ordem e receber novas aquisições de equipamentos e insumos. Em consequência disso, ele acabou esquecendo de verificar os sensores de temperatura para garantir que todos estavam funcionando quando foram entregues pelo fornecedor. Atitudes desorganizadas como essas podem impactar negativamente na dinâmica e qualidade da aula. E você, servidor, como percebe essa situação?